Dia 7 de setembro, para mim, é o dia mais espiritual do ano de 2025. E eu vou te explicar tudo do porquê eu acredito nisso, mas também eu vou te dar algumas dicas de como usar esse momento, que é muito forte astrologicamente, para você de fato trazer algumas reflexões e talvez mudanças para sua vida pessoal. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse que facilitam o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Bora evoluir? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O propósito desse canal é trazer a astrologia evolutiva de uma maneira prática para o seu dia a dia, para que a astrologia auxilie o seu desenvolvimento evolutivo. Então, vou começar falando que dia 7 de setembro a gente tem um evento no céu bastante potente, que é um eclipse lunar. Eclipses lunares acontecem umas duas, três vezes por ano, e se a gente juntar com os eclipses solares, a gente tem aí no total de 5, 6 eclipses no ano. Então não é um evento tão raro. Mas o que faz este eclipse algo muito especial? A gente tem algumas composições de fatores. Cada eclipse acontece em um eixo, que ativa um signo e um outro signo correspondente oposto, tá? Então, todos os eclipses a gente vai estar falando de um eixo de signos. Uma ponta um signo, outra ponta outro signo. Então a gente faz esse eixo, são 12 signos, a gente vai trabalhar 12 vertentes, né? Seis grupos de signos no final do dia, ao longo de 18 anos. Isso é como os eclipses acontecem. Para explicar um pouco da astronomia para vocês, eu acho que é importante. Um eclipse é um alinhamento entre Sol, Lua e o planeta Terra. Então, se a gente fica com o Sol, a Terra no meio e a Lua do outro ponto, a gente está falando de um eclipse lunar. Se a gente está falando de Sol, Lua e a Terra, a gente está falando de um eclipse solar, porque a Lua cobre o Sol e no outro a Terra cobre a Lua. Naturalmente, quando o Sol está num lado e a Lua está no outro, a gente tem uma lua cheia. Então, os eclipses lunares são eclipses de lua cheia. Quando a gente tem o Sol num ponto e a Lua no mesmo ponto, a gente está falando de uma lua nova. Quando eles estão no mesmo signo, a gente não vê a Lua no céu. Por quê? Porque ela está junto com o Sol. Ela está na mesma direção do Sol. Isso normalmente é uma lua nova, e aí, quando a gente está falando disso num eclipse, que a Terra também está no mesmo eixo, alinhadinho, a gente está falando de um eclipse solar, porque a Lua entra na frente do Sol e tampa a visibilidade do Sol. Os eclipses, eles são momentos muito importantes, porque eles refletem esse alinhamento entre o lugar onde a gente está e dois astros muito importantes para a nossa vida, que é o Sol e a Lua. O Sol, ele representa a estrutura do ego, ele representa a nossa consciência, aquilo que é claro, que é nítido, que é racional para a gente, e a Lua representa o nosso campo emocional, as coisas que são um reflexo do Sol. Ela não tem uma luz própria, né? Ela brilha à luz do Sol. Então, as nossas emoções e o que a gente sente muitas vezes não está visível, não está claro, mas acontece ali nessa interação, junto com o nosso ego, com a nossa perspectiva, com a nossa clareza, que é o Sol. Quando a gente fala de alinhamento entre Sol, Lua e Terra, a gente está falando de um propósito, de um lugar no nosso mundo, de uma fonte que é muito rica, muito poderosa de energia, que liga esses pontos, que tem uma conexão de começo, de meio, de fim. E esse eixo, toda vez que a gente tem um alinhamento que é nesse nível de energia, de poder, a gente desperta outras coisas no nosso inconsciente. E não é à toa que desde a antiguidade, quando os antigos olhavam para o céu e viam aquele movimento ou do sol escurecendo ou da lua sumindo temporariamente, isso causava um certo fascínio, uma motivação, um olhar específico. Quando a gente vai para a astrologia evolutiva, pensando nos símbolos da astrologia evolutiva, o eixo de eclipse, que a gente chama na astrologia de eixo nodal, ele é o ponto mais
importante de um mapa, porque ele vai falar de onde a gente veio, quais são as experiências que a gente carrega, simbolizado pelo ponto da lua, passado, as memórias, as nossas emoções, os nossos padrões inconscientes, e a gente vai na direção do eixo do Sol, que é aquela coisa de como que a gente pode trazer mais consciência universal para a nossa vida, que é o Nodo Norte, que é para onde a gente deve mirar. Isso só para contextualizar, isso acontece em qualquer eclipse. O que que faz do dia 7 de setembro um dia especial? A gente tem um eclipse no eixo Virgem, no do Sul em Virgem, no do Norte em Peixes. Peixes é o último signo do zodíaco. Então, ele vai sempre representar a conclusão de um ciclo. A gente começa em Áries, passa por todos os signos, chega em Peixes, é o último signo. Depois a gente recomeça em Áries, passa por todos os signos, chega em Peixes, o último signo. Essa movimentação, ela marca espirais de evolução. A gente sabe que a nossa evolução, ela não é uma linha reta, que você sai do ponto A e chega ao ponto B e acabou. A nossa evolução, ela é espiralada. A gente conclui um ciclo, depois a gente refaz esse ciclo de outro lugar mais elevado. Então a gente passa por coisas similares, mas refinando os nossos comportamentos e descobrindo novas coisas no caminho, no decorrer. E assim vai. A gente vai numa certa repetição de ciclos, onde a gente vai refinando e melhorando o nosso comportamento. Dessa maneira, a gente chega em Peixes no final desse ciclo e recomeça de novo. Tá, por que que isso é tão importante da perspectiva espiritual? Virgem e Peixes são signos que falam de aprimoramento, evolução, purificação. É em Virgem que a gente começa a trabalhar e começa um ponto de transição entre algo importante, sair do individual e começar a ir para o coletivo, porque o próximo signo depois de Virgem é Libra, então ele é o último signo da camada individual da estrutura psíquica. Depois a gente vem no último signo da camada coletiva, que é Peixes. Então a gente está falando dos últimos signos dessas duas bases. A gente está falando de dois signos de finalização. São dois signos mutáveis nas categorias da astrologia. Então eles falam de finais de ciclos mesmo. Só que Virgem, ele traz uma necessidade muito grande de mental, de ancoramento. Ele é um signo de terra, ele é um signo de praticidade, de organização, de ordem, de estrutura, de seleção. Ele é um signo que olha, isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim. Aqui é legal eu ir por esse caminho, não é para eu ir por aquele. Ele faz essa organização, essa seleção para poder aprimorar e filtrar as coisas que fazem ou não sentido. Então, ele é um signo muito forte na questão de um certo julgamento e uma certa cobrança, porque ele vai para um caminho de perfeição e de aperfeiçoamento que é natural da energia desse signo. Ele vai buscar o melhor caminho. Ele vai olhar dentre as opções e vai escolher a melhor opção. Ele vai tentar organizar as coisas de uma maneira que seja mais fácil, mais prática, mais adequada, mais eficiente. Então, Virgem é um signo que traz essas características de maneira muito latente. E aí, quando a gente pensa que esse signo está no Nodo Sul, fala de um passado disso. E o signo que está no Nodo Norte é Peixes. Peixes, por outro lado, enquanto Virgem fala de seleção, Peixes fala de união. Enquanto Virgem fala de escolher dentre, Peixes fala vamos todo mundo junto. Ele não separa, ele unifica, ele engloba, ele junta. Se Virgem fala de vamos mentalmente seguir passo a passo, Peixes fala assim: não, eu vou no que eu tô sentindo, na intuição, não precisa ter começo, meio e fim, a coisa vai vir do jeito que vier, ela é mais. É um caráter não linear, não sequencial. Peixes tem uma questão muito mais fluida, mais intuitiva, é um signo de
água, enquanto um é um signo de terra, virgem, peixes é um signo de água, de fluidez, de maleabilidade, de deixar as coisas acontecerem sem ter muito uma forma. Virgem fala da forma, peixes não. E aí, por que que eu julgo que esse eclipse do dia 7 de setembro, ele é um eclipse muito importante? Primeiro porque ele tá nesse eixo que só é ativado a cada 18 anos. Então, na metade do caminho, aí entre uns 9 anos, a gente tem o eixo inverso, né? A gente vai falar Nodo Sul, Peixes, Nodo Norte, Virgem, mas a cada 18 anos só que a gente tem essa composição de Nodo Sul, Virgem, Nodo Norte, Peixes. Tá, Mi, mas e aí, né? O que que isso quer dizer? Na minha perspectiva, isso quer dizer que é o momento da gente deixar para trás alguma rigidez mental, uma necessidade de organização lógica para evoluirmos. A gente provavelmente precisa deixar para trás algumas ideias de separação, de isso é diferente daquilo, de eu sou diferente de você, de a vida só funciona se for nessa ordem, seguindo esses critérios. A vida só funciona se eu estou no fazer, se eu estou no controle da ordem das coisas. A vida só funciona se eu estou encabida de algo que é útil para o outro, se eu estou fazendo algo, estou trabalhando em algo que é útil para o outro. Esses são conceitos muito virginianos, que eles são extremamente importantes. Mas talvez a gente tenha ido para um extremo disso no nosso dia a dia. De uma maneira que a gente está muito fazedor, a gente só se preocupa com o que a gente faz e não com o que a gente é. A gente dá muito espaço para o pensamento e para a organização das ideias e pouco espaço para o silêncio e para a respiração e para a contemplação da natureza. A gente dá muito espaço para uma dinâmica de trabalho, de eficiência, de performance e pouco espaço para soltar um pouco essas formas, essa necessidade de entrega. E isso é muito importante nesse momento, porque a gente está precisando se comprometer com um lado espiritual mais leve, onde a gente se sente inteiro por ser quem a gente é, onde a gente não precisa compreender cada detalhe do caminho, cada etapa do caminho para compreender que a gente está amparado por uma consciência maior e que a gente é parte dessa consciência maior. Então, esse eclipse desse ano, ele vem trazer uma necessidade de olhar para o nosso lado espiritual urgente. Sair da dinâmica da matéria e olhar para o nosso lado espiritual. E trazer a ordem, a organização para o nosso lado espiritual. E essa ordem, essa organização, ela não vai funcionar da maneira como funciona necessariamente na matéria. Não é necessariamente linear como a gente está acostumado. Talvez seja uma ordem um pouco mais flexível, mais fluida, menos mental. E veja bem, é muito importante eu deixar isso claro. Peixes vem depois de Virgem por um motivo. Se você vai para união de tudo, para o lado intuitivo, para o lado espiritual, para o lado que não distingue, não separa e vai já para esse senso de completude maravilhoso que Peixes traz, sem antes passar por Virgem, sem antes ancorar, aprender a trazer para a prática, aprender a trazer para a matéria, aprender a sentar essa energia em algo palpável, você se perde. Existem muitas pessoas com energia pisciana forte que se perderam no caminho de drogas, de escapismo, de procrastinação, de não conseguir sair do lugar porque elas ficam num ideal, num mundo muito lúdico, muito sem contornos, sem formas, e elas não conseguem ancorar isso. E até na psicologia a gente entende, eu estudei isso várias vezes, que se a pessoa tem um lado espiritual muito forte, o ego dela, o centramento dela precisa estar muito bem trabalhado. Porque se ela não trabalha isso, a chance dela se perder nesse espiritual é gigante. Então aqui a gente está falando daqueles místicos que vão para um negócio assim e não, perdem o senso da realidade.
e não trabalham as questões que precisam ser trabalhadas. Então, é necessário para a gente chegar numa energia de peixes bem centrada, bem equilibrada e consciente, que é o principal ponto, né? A gente chegar nesse ponto de união, de elevação espiritual de maneira consciente, é importante que a gente passe por virgem antes. É importante que a gente aprenda a discernir. É importante que a gente aprenda a escolher, a entender que tem contrastes, a entender que uma ordem, existe uma ordem no universo, existe uma causalidade no universo de uma certa maneira, mas se a gente fica só nisso, por outro lado, se a gente fica só na ordem, só na causa, só no mental, só a gente esquece que tem muitas coisas que a gente ainda não acessa pelo nosso nível de maturidade. E a gente precisa ser humilde, que é bem virgem, de eu não sei tudo. E aí? Como eu ajo diante de tudo que eu não sei? Como eu dialogo com as coisas que eu não tenho uma compreensão nítida e clara de sequências? Como é incorporar aquilo que eu sinto que não tem ainda essa lógica e essa linearidade? Talvez um dia tenha, talvez não. E aí a gente começa a entrar num território que hoje eu vejo muito as pessoas extremamente ansiosas, porque elas estão apegadas ao que elas controlam e elas projetam essa ansiedade para o futuro e esquecem de estar no aqui e no agora. O que pode ser feito agora? Como eu estou me sentindo agora? Quais são as minhas escolhas agora? O que que eu posso organizar na minha vida agora? O que que eu preciso liberar do meu campo emocional agora? Esse momento desse eclipse pede para revisar essas coisas. Quais são as limpezas e as organizações que você pode fazer no seu estado mental? Como é que você pode diminuir um pouco a voz da sua mente e abrir espaço no seu mental para viver outras coisas, para experimentar a espiritualidade, a natureza, a união de outra ótica? É um pouco desse convite que esse eclipse está trazendo. É um pouco não, é total esse convite que o eclipse está trazendo. Quais são as amarras que essa fazeção, esse fazer imparável, ele, ele causa em você e que precisa soltar um pouco agora? Como é que você pode relaxar um pouquinho aqui? Sem perder de vista que você é um ser espiritual numa experiência terrena. Essa dinâmica está sendo colocada em prova. E aí a gente pega outras coisas desse dia, do 7 de setembro, que são muito impactantes. Nesse dia, Saturno, que é um astro que demora 30 anos para fazer uma volta completa, tá voltando para Peixes. Então, ele vai ficar em Peixes por pouco tempo agora. No ano que vem ele já entra em Áries. E aí entra de vez em Áries e depois só vai voltar para Peixes daqui a 30 anos. E Saturno é um astro que, se a gente lembrar dos anéis, né, ele é um astro super bonito, mas os anéis representam compromisso. Quando a gente casa com alguém, a gente coloca uma aliança no dedo. Essa aliança é de comprometimento. Saturno em Peixes, o que que ele pede? Comprometimento, responsabilidade. Que é? Com a espiritualidade, com a união entre os povos, entre as pessoas, entre aqueles seres que estão te causando, às vezes dentro da tua própria casa, estão causando esse senso de eu sou separado. Nós somos todos um, cada um na sua diferença, cada um na sua unicidade, porque somos sim diferentes, mas a gente é célula de um mesmo corpo. Quando a gente pensa num corpo humano, a gente tem as células que compõem o coração, a gente tem as células que compõem o dedão do pé. As duas são importantes, cada uma cumpre a sua função, não existe uma mais nobre ou menos nobre que a outra. Aí você fala, nossa, mas o coração é muito mais importante, mas você já bateu o dedão do pé na quina da cama? Ou o dedinho do pé? Dedinho do pé na quina da cama. Vai te causar um desconforto. Então, tudo é importante. Todos nós somos importantes. E porque a gente é diferente, não quer dizer que a gente não faça parte do mesmo corpo, que é a humanidade.
E é esse convite que Saturno vem trazer. Porque é um olhar espiritual, uma necessidade de olhar para a espiritualidade com compromisso, com seriedade. Não como brincadeira, fora da realidade, sabe? Porque eu tenho visto muito. Manifeste a prosperidade. Faça uma mágica aqui para ter dinheiro na sua conta bancária. Faça não sei o que lá e você nunca mais vai passar por nenhum desafio na sua vida. Magicamente, assopra a canela e tenha o relacionamento dos sonhos na sua vida. São coisas assim que são vendidas para as pessoas, que as pessoas se iludem que as conquistas do mundo são totalmente fáceis. Isso não é realidade. Por que não é realidade? Porque para a gente conquistar a evolução, a gente precisa ajustar alguns parâmetros do nosso ego. E quando mexe dentro da gente, é difícil de abrir mão de ter razão. É difícil abrir mão de não entender quais são os passos perfeitos até chegar onde você quer. É difícil você lidar, às vezes, com uma situação que você não compreende o porquê que ela está acontecendo com você e ainda assim acreditar que aquilo vai te fazer bem. Porque não existe nada na tua vida que esteja na tua vida para te fazer mal. Só que como é que lidam essas pessoas com os reveses que acontecem, com as dinâmicas, às vezes, no ambiente de trabalho, que é bem virgem, que fala dessa dinâmica com a matéria, às vezes você precisa aprender a lidar com a matéria e não vai ser ganhando na loteria ou tendo muito dinheiro no bolso que você vai conseguir fazer isso. Às vezes você precisa da dificuldade para aprender, para evoluir. E as pessoas, quando elas entram num critério muito mágico de que a dificuldade está contra você e não te auxiliando, elas acabam iludindo as pessoas e tirando as pessoas de um senso de realidade. E a espiritualidade bem vivida, ela é bem vivida na realidade. É na sombra, é no confronto com as coisas difíceis, não é no afastamento das coisas difíceis. E eu não quero dizer por isso que tudo vai ser difícil, que tudo tem que ser sofrido. Não é isso. Não é isso que eu tô falando aqui. Mas uma espiritualidade bem embasada, bem consciente, amparada com o pé na realidade, ela é prática e acionável em todos os contextos. Quando a gente escuta, por exemplo, o relato de uma vida de um Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, que é justamente trazer sentido para sua vida. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que foi confinado num campo de concentração e perdeu a família inteira num campo de concentração. Ficou preso ali anos. Saiu com 39 quilos de um campo de concentração. E saiu falando que ele acredita no potencial do ser humano, na humanidade do ser humano. Como que uma pessoa passa por uma experiência dessa e ainda vê sentido na vida? É disso que a gente está falando. É como você vê sentido na sua vida, independente do que está acontecendo ao seu redor. E, de novo, não estou falando que a gente não deva reconhecer e não deva se entristecer com as coisas que nos afetam. Muitas vezes é aceitar essa tristeza, lidar com essa tristeza, conviver com essa tristeza como parte de algo maior. E é isso que esse eclipse vem ensinar. Como que você lida no mundo prático, na vida na Terra, com as dificuldades? Como é que você fortalece o seu senso espiritual naquilo que não está fluindo da maneira como você espera? Ou que mentalmente não faz sentido? Exatamente isso que esse eclipse vem trazer. E ele traz ali um organizador, um fator de estrutura, que é Saturno, para dar essa maturidade, para dar esse potencial de desenvolvimento. A gente vai aproveitar esse momento? A gente vai olhar para isso e falar, poxa, tá vindo um chamado espiritual aqui. Como que eu posso ser melhor nesse chamado espiritual? Como que eu posso abrir mais espaço no meu dia a dia para eu acerenar meus pensamentos e me dedicar a algo que faça sentido? Fazendo o que eu estiver fazendo, nos detalhes que eu estiver tocando, que é virgem. Virgem fala de detalhe, fala de dia a dia, de cotidiano. Como é que você traz o espiritual para isso? Esse é o chamado. E aí, para completar,
Temos fatores muito específicos também, que dia 7/9/2025, na numerologia, soma 7. 7 é um número de despertar espiritual. É o momento que a gente começa a se ligar que, opa, aqui tem uma conclusão e o objetivo disso, desse ciclo todo que a gente vive, é algo maior, é algo transcendente. Não é à toa que a gente tem 7 disso, 7 daquilo, 7 é um número bem assim, né? Ele representa passos e conclusão, e resumo, e desfecho, e solidez, estrutura. E é exatamente isso que está sendo pedido da gente. Estrutura para lidar com o lado espiritual de uma maneira embasada, madura, consistente, adequada. Eu recomendo muito que nessa data, no dia 7/9, você tente ritualizar isso de uma maneira específica para você. Os rituais, eles ajudam a gente a ancorar um pouquinho da energia. Não é à toa que a gente cria rituais desde que a gente se conhece por ser humano. A gente cria ritual de colheita, a gente cria ritual de casamento, a gente cria ritual de escovar o dente, a gente cria ritual, rotinas, dinâmicas que simbolizem também atos que tragam esse lado mais prático. Então eu sugiro muito que você faça isso nessa data. Ritualize isso de alguma maneira. Faça alguma reflexão que você sente nesse dia e perceba quais são a rigidez mental que eu tenho que deixar de lado, quais são as práticas que não funcionam mais no meu dia a dia, que estão me afastando da espiritualidade, que precisam sair para abrir espaço para algo novo com mais propósito entrar. Se faça essa pergunta, ritualize isso a seu modo. Eu gosto muito, às vezes, de queimar as coisas, sabe? De colocar ali, de escrever tudo. E escrita é uma coisa que tem a ver com a energia de virgem. Então, escreve tudo que você está sentindo, sem filtro nenhum, como se você estivesse falando para alguém, mas você não está falando para ninguém, você está jogando no papel. E depois queima aquilo para transmutar essa energia em algo que libera espaço. Se você sentir durante todo esse mês, é possível que venha uma sensação mais para o corpo mesmo, de abrir espaço no armário, de liberar coisas que estão na tua casa que já não tem mais nada a ver com você. Faça isso. Limpeza, purificação. Abre espaço e tenta, nesses espaços que se abrirem, trazer mais silêncio, trazer mais ouvido para Deus, contemplação à natureza. Tá com coisas simples ao seu redor que tragam esse senso de experimentar o que é estar vivo. É esse o conselho que eu te dou. Depois vocês me contem aqui como vocês passaram esse eclipse. Coloquem aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Eu vou ler cada um deles e responder cada um. E a gente se vê nos próximos vídeos. Bora evoluir?